Olá pessoal, aqui é a professora Caroline Rodrigues. Vamos agora para a nossa aula de língua portuguesa aqui da Escola Cirilo Joaquim dos Santos, na turma do 8º ano. Ótimo, então vamos para a nossa aula de hoje, dia 9 de setembro. Ok, gente, então nós vamos começar. Vocês podem até pegar o livro de vocês para acompanharem, tá? O livro lá na página 53. Nós temos uma partezinha que vai falar sobre a conversa entre textos, ok? Interessante, vocês vão poder perceber que esse texto aí, de certa forma, ele tem uma ligaçãozinha com aquele último texto que nós fizemos, tá? A hiperconectividade pode afetar o convívio social na adolescência. Tem mais ou menos, quando vocês estiverem lendo, quando nós estivermos lendo, vocês vão ver aí que tem uma ligação, tá? Então, conversas entre texto, página 53. Bronquinhas e protestos em família. Para de ficar horas pendurada nesse telefone, dá uma chance para os outros. Dá para diminuir o som? Na sua idade, eu era estudioso, disciplinado, bem educado e nunca levantava a voz com meu pai. Você ainda não tem idade para isso. Desta vez, você passou dos limites. Chega de invadir todos os espaços com suas coisas. A casa não é sua. Para de bisbilhotar minhas coisas. Toda hora estão mandando eu fazer alguma coisa. Não tenho um minuto de sossego. Ele nunca escuta o que eu falo. Está sempre lendo o jornal. Toda vez que eu quero sair, vocês fazem 1000 perguntas. Não vejo a hora de ser independente. Você quis o gato e agora quer que eu cuide dele? Mãe, você vive prometendo, mas cumprir que é bom? Juro que eu sei que as notas são ruins, mas não quero ouvir tudo de novo. Isso aí é um textozinho da Liliana, tá? Liliana e a Coca, e de Michele e a Coca, que está no livro O Adolescente. Tá bom? Então, leiam direitinho esse texto aí e tentem entender o que será que ele quer dizer com esse texto. Que frases são essas? Agora que vocês leram o texto, ouviram o texto, mas vocês vão ler melhorzinho ainda, tá? Eu gostaria que vocês, na página 54, vocês dessem uma olhadinha no exercício 54 e 55, tá? Do 1º ao 9, e respondam esses exercícios que é referente ao texto que nós limos. Nós acabamos de ler, tá? Então, o primeiro ele diz o quê? O que as frases apresentadas revelam sobre o conflito entre pais e filhos? Tá? Então, vocês vão ver o que essas frases aí representam. Por que você acha que o travessão foi usado? Você vê aí que antes de cada fala tem um travessão. Por que esse travessão foi usado? O terceiro, transcrever uma fala em que revela uma cobrança, uma reclamação e a exposição de um exemplo de comportamento. Então, é tudo pela interpretação do texto, tá? Que frase apresentada no texto indica uma proibição? Então, vamos ver qual dessas aí está mostrando que é uma proibição. Releia o título Bronquinhas e Protestos em Família. Relacione o título às características do texto. O que é que o título tem a ver com o texto em si? O uso da palavra bronquinhas é diminutivo de bronca. Ameniza a relação conflituosa mostrada no texto? Explique. O texto apresenta um conjunto de frases reunidas sem que haja, porém, expressões responsáveis pela ligação entre as ideias. Não tem elementos de coesão. Ainda assim, é possível afirmar que se trata de um texto coerente? É um texto que dá para a gente entender, mesmo sem ter os elementos de coesão? Dá para a gente entender o texto, o que ele quer dizer? Tá? O sétimo, para de ficar horas pendurada nesse telefone, dá uma chance para os outros. Que outra frase do texto usa o verbo no imperativo? O verbo no imperativo é aquele que ordena, tá? Que manda para fazer algum protesto. Aí você vai procurar uma outra frase aí no texto que tenha o verbo no imperativo. Imagine-se no lugar de um pai ou de uma mãe e escreva frases dirigidas a um filho ou filha usando o modo imperativo. Então, considere as seguintes situações. Para você solicitar algo, pedir algo, qual a frase você usaria para seu filho ou para sua filha
colocando o verbo no modo imperativo. O verbo no modo imperativo é aquele que dá alguma ordem, tá? E para dar um conselho e para dar uma ordem, ok? Aí vocês ainda vão ter o oitavo e o nono, ok? O oitavo para vocês lerem esse texto aí lá da reportagem Hiperconectividade, tá? E vocês vão na letra A, que relação podemos estabelecer entre o texto da reportagem e esse texto aí que nós acabamos de ler, da Bronquinhas e Protesto em Família. E na letra B, identifique e transcreva do texto Bronquinhas e Protestos a fala que expressa justamente o contrário do que se propõe na frase destacada nesse trecho da reportagem. E o nono tem os trechos aí, né? 2 trechozinhos do capítulo do texto. E na letra A diz: pela ideia que o trecho 1 transmite, o telefone a que o pai da menina se refere é de uso individual ou coletivo? Aí vocês vão ver qual é o telefone. É aquele telefonezinho celular, que é individual, ou é aquele coletivo que fica na casa, o telefone fixo? Letra B. Considerando a opção apontada por você como resposta à questão anterior, o que é possível inferir sobre a evolução da tecnologia no uso de telefone? C. Que relação é possível perceber entre os 2 trechos destacados e o uso que o adolescente faz do telefone como meio de comunicação? Tá? Então, olhem direitinho aí as nossas questões, respondam os nossos exercícios de 1 a 9 e me enviem, tá? Então, meus amores, bom estudo para vocês, abraços e até a próxima aula!